Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem. Tomar um golezinho de chá antes de falar bastante. Hoje é dia 22 de abril, é um sábado, 14º dia após a Páscoa. E eu vou dar um título para as senhas e leituras do dia de hoje, que para mim não tem problema nenhum. Acho que esse é um assunto que faz parte da vida e deve ser tratado desde criança. Quando eu estava lá pela quinta série, acho que foi quarta série, então eu tinha uns 10 anos, ali um colega de aula, não era da minha sala, eu acho, mas tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Ele morreu. Eu simplesmente não vi mais ele. Antes já ele estava doente, eu já não via. Pelo que eu sei, ele tinha um câncer. Aos 12 anos, ali faleceu o meu avô. Aliás, a minha avó faleceu. A minha avó foi logo depois, foi 2 anos, 1 ano depois. Aos 12 anos foi meu avô, em que sim, então meus pais foram até lá, eu era 12 anos, uma criança, uma base adolescente, um público, e eu fui junto, sim, vi o meu avô deitado no caixão, então totalmente parado, cercado de flores e café, para tirar um pouco do odor já, e sem vida, sem respirar. Eu dormi na casa onde ele faleceu, naquela noite, porque a gente não ia viajar todo mundo de volta para suas cidades. Antigamente era muito assim. Então, claro, a criança, ela imagina algumas coisas, mas é assim. As pessoas eu vi como as pessoas se comportavam, normalidade, elas já viram outras pessoas morrerem. Então, sim, é um assunto que a gente tem que tratar e ficar consciente. E vejo na Bíblia a consciência disso, da fragilidade do ser humano e da realidade da morte. A morte é uma parte da vida. A Bíblia não diz que existe vida depois da morte. A Bíblia não tem esta visão do ser humano. A Bíblia diz que o amor de Deus vence a morte. Nem é uma diferença sutil. A Bíblia diz que o ser humano morre uma vez, vai para junto dos seus pais, quer dizer, para baixo da terra, mas Deus vence a morte a partir do seu amor, da sua promessa do reino de Deus. É diferente. A Bíblia não diz que existe vida depois da morte. A Bíblia diz que o amor de Deus vence a morte e promete o reino de Deus. E que vence a morte totalmente. Em sua condenação, como fim da existência, mas como vence a morte nesses pontos, mas afirma o reino de Deus, que vence a morte, o pecado, a injustiça. Então o título para hoje é: um dia nós vamos morrer, nós todos, nós todas, mas até lá ainda há muita coisa a fazer. Mas antes da morte ainda há muito a fazer, a gente não sabe quanto, mas há.
Então, para que se preocupar com depois da morte? Preocupe-se com o que vem antes dela, nesse intervalo entre o nascimento e a morte, o que você ainda pode fazer. O primeiro versículo para hoje é do Salmo 39, versículo 4. Veja, o Salmo é muito antigo, um Salmo talvez de 2.500 anos, e diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias. Não para que eu saiba o dia que eu vou morrer, mas para que eu reconheça a minha fragilidade. O ser humano é assim. É um bichinho. Um dia ele fica doente, acontece uma coisa, ele dá um treco nele e ele morre. Ou adoece devagarinho, ou de velhice mesmo, mas morre. Então, tira esse excesso de ego de mim, que acha que é superior a tudo e a todos, e é eterno, e faz com que eu reconheça que eu sou humano e frágil, e morro. E que eu saiba o que fazer, que eu tenha sabedoria de aproveitar o tempo antes da morte. E o segundo versículo vem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Nós sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, desse corpo, se desfizer, e vai se desfazer, temos da parte de Deus um edifício de amor, uma casa não feita por mãos humanas, que é eterna enquanto nós somos frágeis e temporários. Esta casa é eterna porque é feita pelas mãos de Deus nos céus. Não se engane com essa palavra céus. Céus quer dizer onde Deus está. Não é aquela atmosfera azul, de vez em quando cor de chumbo, com nuvens. Céus quer dizer a eternidade do amor de Deus. Nós estamos guardados ali. Não se preocupa com o que vem depois da morte. Preocupe-se o quanto ainda dá para amar antes da morte. E Antje Sabine Negli, com certeza não é brasileira, ela escreveu uma oração que é uma poesia. Assim como no outono uma folha se solta da árvore mansamente, assim eu desejo me despedir da vida quando o tempo se cumprir. Desejo ser leve, nada tentando reter, e no amor cair ainda, e no cair como folha, ainda me alegrar em ti. Lindíssimo, né? A primeira leitura vem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 39, e ali eu vou chamar a atenção para o que aconteceu com este eunuco etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, na direção sul, pela estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Isso então lá, anos 50, depois de Jesus. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Um eunuco é um cara castrado, né? Cortaram o saco dele, os testículos, desculpe. E etíope, um negro, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera para Jerusalém para adorar a Deus, Javé,
dos judeus. E voltando para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha ela. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: tu estás entendendo o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se junto com ele, na carruagem. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, do livro de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele abriu a sua boca. Em sua humilhação, este homem que estava sendo levado como ovelha ao matadouro foi privado de toda justiça. Foi privado de justiça. Não recebia justiça. Vocês já viram o filme Amistad? Amistad era um navio que se perdeu numa tempestade e os negros mataram, os africanos mataram os escravizadores do navio, mas o navio foi danificado numa tempestade e acabou parando no litoral dos Estados Unidos. Quando os negros estavam lá, um advogado começou a defendê-los, porque eles iriam ser novamente escravizados. E aí, esses negros presos na cadeia receberam, acho que através do advogado, uma Bíblia, mas com muitos desenhos, porque eles não liam inglês. E eles reconheceram nos desenhos um cara, Jesus, o advogado disse para eles: esse é Jesus, que estava preso e sendo torturado, e que depois foi morto por soldados. E eles se identificaram com Jesus. Ele disse: esse livro conta uma história que é que nem a nossa. Em sua humilhação foi privado de justiça. Eles se reconheceram em Jesus. E reconheceram certo, porque é assim mesmo. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem esse profeta está falando? É de si próprio ou de outra pessoa? Então, Filipe, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui tem água. Posso ser batizado em nome desse Jesus com quem eu me identifico? Porque ele foi castrado, não por querer, porque o rei mandou. Para cuidar da minha rainha, eu vou te castrar. E ele tinha que obedecer, eu ia ser morto. Filipe disse: pode, se crê em Jesus. E o eunuco respondeu: creio, Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não ouviu mais, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E o segundo texto vem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 26 até 33. A Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres em Jerusalém. A comunidade de Jerusalém estava muito pobre. Eles tiveram prazer em fazer isso. De fato, são devedores aos cristãos de Jerusalém, pois os gentios receberam, os macedônios e acaios receberam deles bênçãos através dos primeiros missionários que lhes mandaram, e agora também retribuem aos judeus. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam essas bênçãos, esses frutos,
eu os visitarei. Está escrevendo para o pessoal de Roma. E se unem a mim em minha luta, orando a Deus em favor de Jerusalém, dos pobres, que isso seja aceitável. Ele está dizendo, ó, antes de nós morrer, por que não ajudar os pobres? E dessa forma, a gente faz a vontade de Deus. Que tenham alegria juntamente comigo e desfrutemos de um período de refrigério, calma e paz. O Deus da paz seja com todos vocês e nós. Amém. Assim seja. Então, por que vamos pensar o que tem antes da morte e depois da morte? Deixa para lá. Pense no que pode fazer antes, em amor. Um bom dia, um abraço.